Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisélia e hoje nós começamos a nossa aula 10. Bom, começamos então organizando o nosso material, né? Hoje tem algum material diferente. Eu vou precisar de 3 folhas brancas, caderno, lápis, uma tesoura, lápis coloridos e borracha, tá? Então organiza, vê o que tá faltando aí, tá bom? Aí na sequência você vai anotar as informações da aula, né? A data de hoje, o número da aula e o título da aula, tá bom? Que é aqui, como viviam os primeiros seres humanos, certo? Então pode se organizar que eu espero vocês. Bom, vamos lá então. Então vamos começar com a revisão. Na verdade, a aula de hoje é uma revisão das 2 últimas aulas, tá? Da aula 8 e a aula 9. Então nós estamos falando sobre como viviam, né, os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas que existiram no planeta, as primeiras sociedades, né, que existiram no planeta, como eles viviam. E assim, então eu comecei falando para vocês como se estuda um assunto que aconteceu há tanto tempo atrás. Não é isso? Então eu conversei com vocês que tem várias ciências que se dedicam a esse estudo, que já há muitos anos esses estudos acontecem. E a principal delas, né, inclusive que auxilia a história nesse estudo, é a arqueologia. Então eu falei bastante para vocês, né, sobre a arqueologia. Então, assim, durante essa aula eu vou colocando algumas imagens, a gente vai vou propondo alguns desafios para ver o que vocês lembram ou não, tá bom? Então, assim, eu vou colocar na sequência algumas imagens. E você vai ter que me dizer qual dessas imagens equivale ao trabalho do arqueólogo. Então lembra que a arqueologia é a ciência que se dedica a estudar sociedades, antigas sociedades, né? Então, que as pessoas faziam muito tempo atrás através dos materiais que elas deixaram, dos vestígios. Então isso que interessa para a arqueologia,
né? Então lembra que a arqueologia não se interessa por animais, né? Não faz parte do estudo dos arqueólogos, e nem de plantas, nem... Ok? Então vamos lá, então eu vou colocar 2 imagens. Quais dessas imagens equivale ao trabalho do arqueólogo? Vamos lá então. Vou deixar um tempinho para vocês observarem. Vamos lá então, e aí, qual que é a resposta correta? Imagem 1 e imagem 2, tá? A resposta correta é imagem 1, tá? Por que imagem 1? Observe que na imagem 2 eles estão observando, estão estudando um tronco de árvore ali, né? Uma planta. Então, planta não faz parte do estudo do arqueólogo. Já na imagem 1 eles estão numa escavação, né? Estão procurando provavelmente vestígios, né? De sociedades, de antigas sociedades, de seres humanos lá de muito tempo atrás, tá bom? Então a imagem 1 mostra alguma das etapas do trabalho do arqueólogo, tá bom? Então a resposta correta é a imagem 1. Tá, e o que eles estão procurando naquela escavação, né? O que interessa para eles ali? O que o arqueólogo vai achar numa escavação que interessa para esse trabalho, né? Então, vou colocar outra pergunta para vocês. Então, o que podemos encontrar numa escavação arqueológica? Então, tem algumas alternativas aqui, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. E aí, crianças, vamos lá. E qual que é a resposta correta? Cacos de cerâmica? Restos de dinossauros ou restos de planta? Quais desses itens pode ser encontrado numa escavação arqueológica? Tá aqui mais uma pista, alguma imagem aqui. Isso aqui são o quê? Cacos de cerâmicas, né? Restos de cerâmicas. Isso interessa o trabalho do arqueólogo porque foram seres humanos, né? De outras sociedades que fizeram esse material. Então interessa para estudar como eles viviam, né? Como eles fabricavam esse tipo de objeto, certo? Bom, nós também estudamos que as pesquisas sobre as primeiras comunidades humanas eram realizadas a partir desses achados arqueológicos, né? Então, por exemplo, esse que nós estamos vendo aqui, tá aqui nós estamos vendo ali, quando é esqueleto, resto de esqueleto, nós chamamos de, quem lembra o nome? São os fósseis, certo? Então, os fósseis ajudam a nós a entendermos um pouco como viviam os primeiros seres humanos, as primeiras comunidades humanas, tá? Então, através do fóssil é possível entender um pouco da alimentação, tá bom? Vamos lá. Como outras formas de conhecer a vida dos primeiros seres humanos são por esses achados aqui. O que é isso aqui? São instrumentos de pedra ou de outros materiais, tá? Aqui, no caso, a maioria dos que aparecem ali, eles são lascados. Então, as primeiras comunidades humanas, eles faziam ferramentas lascando alguns materiais, tá? Que poderia ser de pedra, osso, madeira, certo?
Eu numerei eles e escolhi alguns deles, tá? Alguns desses objetos eu escolhi, pode ver que eu numerei, tá? Então eu vou colocar aqui. Esse coloquei o número 9, o 2 e o 4. O que vocês imaginam que eles faziam com esses objetos? Né? Qual a serventia? Que tipo de ferramenta nós temos aqui em cada um desses, tá? Então eu vou deixar eles aqui novamente e vou deixar um minutinho para vocês pensarem, tá bom? Vamos lá então? E aí, esse objeto número 2, que é um objeto de pedra lascada, era usado para, provavelmente para caçar, né, para defesa, né? É uma ponta de flecha. Então, essa ponta de flecha era feita de pedra lascada, certo? Então, é uma ponta de flecha usada para caça, tá bom? Vou colocar mais um daqueles. Presta atenção lá, mais um minutinho para vocês descobrirem o que era feito com esse objeto. Pronto, crianças, e aí, quem descobriu? Qual o seu palpite, né? Que instrumento, que ferramenta era essa? Então, isso aqui era usado também para caça, para pesca, tá? Provavelmente essa é uma ponta de lança, tá bom? Vou trazer mais um objeto aqui, que é o último aqui que eu combinei com vocês. Vai lá. Então, o que era feito com esse objeto aqui? Tempinho para pensar. Vamos lá então, e aí, qual é o seu palpite? O que eles faziam, será, com esse objeto, com esse instrumento? Tá? Então, esse aqui ele é pontudo, era usado para furar algumas coisas, furar a pele, furar um couro, né, para fazer como se fosse um tecido. Então, a gente pode chamar de agulha, como se fosse uma agulha, tá? Era feito para furar alguns objetos, certo? E aí, vocês acertaram? Então, imagine, esse é mais ou menos o trabalho do arqueólogo, do historiador. Então, você deduz mais ou menos o que eles poderiam fazer com esses objetos, né? Como poderia funcionar esses objetos. Então, tem toda uma observação do objeto e outras fontes históricas, né? Pra gente chegar a essas conclusões, tá bom?
Então, assim, vamos lá. Então, esses primeiros anos da existência, né? Dos primeiros anos da existência da humanidade, nós chamamos de período paleolítico. Então, os primeiros seres humanos viveram no período que nós chamamos de período paleolítico, tá? E isso começou, né, há cerca de 3 milhões de anos. É muito tempo, né? O que é 3 milhões? É muito antes. Tem uma vovozinha lá no seu bairro, uma senhora muito idosa, uma pessoa idosa. Então, essa senhora muito idosa ainda não tinha nascido, né? Muito antes dela nascer. Tá? Então, 3 milhões de anos antes da tua bisavó, tá? Antes da tataravó nascer, é muito tempo mesmo, tá? Então, nesse período que surgiram os primeiros seres humanos. E é o período, como é o nome mesmo, período paleolítico, certo? Então, essa informação eu gostaria que vocês anotassem, tá? Então, eu vou deixar um tempo nessas duas telas para vocês copiarem essa informação.
Então vamos lá, então aí o historiador, né, o cientista, eles analisaram todo esse material, né, que alguns eu trouxe para vocês verem, vários outros, e ele vai escrever sobre isso, vai fazer uma narrativa, vai escrever as conclusões que eles chegaram sobre esse assunto. Eu já falei para vocês, então, para os historiadores, como viviam os primeiros seres humanos, né, ou seja, os seres humanos lá do período paleolítico. Então aqui é outra fonte histórica, dá uma olhadinha ali, já trouxe para vocês. Então aqui, o que eles estão fazendo? Estão provavelmente com aqueles instrumentos, né? Com aquelas ferramentas. E eles estão caçando. Então, isso e outros objetos nos dizem que eles eram caçadores e coletores. Ou seja, eles viviam do que a natureza oferecia. Tá? Eles não plantavam ainda, não criavam animais. Tá? Eles viviam de colher o que estava na natureza e de caçar os animais que estavam soltos ali. Certo? Essa mesma imagem que eu acabei de mostrar, que é uma arte rupestre, a gente vai falar melhor sobre ela, mostra que ele também com os instrumentos que a gente já conversou, né? Então, ou seja, nós concluímos que eles também já produziam ferramentas, né, para facilitar o dia a dia deles, né? Para caça e para pesca já tinha alguns instrumentos que eles produziam. Então, tem um profissional que estuda esse tipo de pedra. Tem algumas que são pedras mesmo, esse aqui tá bonitinho, mas tem outras que são umas pedras, mas você observa que foi o ser humano que fez aquele lascamento, tá? E aí, para que poderia servir? Então, eles já faziam alguns instrumentos para melhorar a vida, tá bom? Outra questão que nós concluímos é que eles eram nômades. O que é nômade? O que é um povo nômade? É um povo que está sempre mudando de endereço. Então, eles chegavam num lugar, eles não construíam casa, prédio, nada. Era um acampamento. Eles podiam usar uma gruta, uma caverna, montar tendas, né, com peles de animais. Ficava ali um tempo, enquanto tinha caça, enquanto tinha o alimento, eles ficavam ali. Quando acabava, né, o alimento, e por outros motivos também, eles mudavam de endereço, né? Mudavam para um endereço que tinha uma melhor condição de vida, tá? Então, assim, né, novamente, eles eram nômades, estavam sempre se mudando. E eu trouxe umas imagens aqui, vou colocar uma imagem. Eu quero saber quais das imagens que eu vou colocar a seguir que correspondem à ideia de nomadismo, ou seja, que mostra que eles eram nômades. Tá? É a imagem 1 ou a imagem 2? Qual das imagens representa a ideia de nomadismo? Então, um tempinho para você observar e dar a resposta. E aí, pronto, crianças? E aí, qual das imagens corresponde à ideia de povo nômade? É a 1 ou a 2, imagem 2? Então, observe que a imagem 1 tem algumas casas, eles estão plantando, né? Então, ou seja, a resposta certa é a imagem 2, tá? A imagem 2, que representa melhor a ideia de nomadismo, de povo nômade. Bom? Fiquei curiosa aqui pra ver quem acertou ou não, tá? Bom, então vamos continuar, né, estudando sobre o que eles faziam, o que eles aprenderam a fazer, né, nesse primeiro momento da história da humanidade. Então, uma questão bem importante, uma descoberta bem importante, foi como produzir o fogo, como se faz o fogo, tá? Então, grande parte desse período, eles observavam o fogo no incêndio lá da floresta, em alguma coisa espontânea, né? Por exemplo, caiu um raio na floresta, incendiou, então eles foram perdendo o medo, depois começaram a observar que tinha a brasa e como usar essa brasa, como usar esse fogo pro dia a dia deles. Então eles perceberam, né, que
que esse fogo era importante para afugentar animais. Então, lá no acampamento, quando tinha fogo, os animais não chegavam perto. Esse fogo ajudava a aquecer, né? Melhorar a alimentação e a iluminação. Então, a partir deles perceberem esses benefícios de ter o fogo e de observar o incêndio lá na floresta, eles começaram a criar algumas formas deles produzir, de conseguir acender um graveto, uma palha, né? Então, eles foram experimentando e criando algumas formas, tá bom? Então, vou colocar umas imagens aqui para vocês de algumas possíveis formas que eles usavam para produzir o fogo, tá bom? Então, batendo uma pedra na outra, por exemplo, ou esquentando um graveto, né? Então, aqui tem outra representação de como isso poderia acontecer, certo? Então, essa foi a grande revolução do período paleolítico, a descoberta de como se fazer o fogo. E outra coisa que eu já mostrei para vocês, né? Outra fonte histórica, digamos, para estudar esse período que eu já mostrei para vocês, são esses desenhos aqui que nós temos nas cavernas, em pedras. Então, esse desenho do homem lá do paleolítico, das primeiras sociedades, né? Nós chamamos de arte rupestre, tá? Arte rupestre. Então, são os primeiros desenhos artísticos da história da humanidade. É a arte rupestre. Então, eu trouxe aqui a definição. Então, a arte rupestre é o conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizados pelo homem pré-histórico. Então, esse período que a gente está estudando é a pré-história, tá? Então, todos os registros que eles realizavam nós chamamos de arte rupestre. Então, não existia escrita ainda nesse momento, não existia caneta, não existia nada do que a gente tem hoje para escrever, né, para registrar, nada disso existia. Então, eu lembro que era selva, né, e as pessoas foram criando conforme a necessidade, como eu já falei, por exemplo, do fogo. E a mesma coisa a escrita. Então, começou lá na pedra, nas cavernas, e eles foram criando formas, né, de fazer esse registro. Então, a arte rupestre é a primeira forma de registro da humanidade. E em vários locais do mundo, nós temos registros de arte rupestre. Essa, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Fica lá num parque chamado Parque Nacional da Serra da Capivara. Desse mesmo parque, tem uma outra imagem aqui que eu aproximei para vocês, certo? Então, com essas imagens, a gente pode tirar algumas informações. E assim, como que eles faziam esse desenho? Como eu falei pra vocês, não tinha caneta, não tinha tinta, não tinha computador, nada do que nós temos hoje. Como eles faziam isso, né? Então, bom, primeiro, e que tipo de desenho eles faziam? Então, desenhavam animais, seres humanos, objetos celestes, por exemplo, o Sol, formas geométricas, tá? Então, quando você for num lugar que tem arte rupestre, você vai observar esse tipo de desenho. O que eles usavam para pintar? Então, usavam um pedaço de carvão, por exemplo, tá? É uma tintura. Podiam usar sangue de animais, plantas, algumas plantas ajudam a colorir, terra colorida. Eles pegavam esses objetos que eu falei pra vocês, esses pigmentos, né, que eu falei pra vocês, misturavam com saliva, provavelmente, ou outras rochas também coloridas, e faziam uma tinta, uma espécie de uma tinta, tá bom? Então aqui que eles faziam tinta. E o que eles usavam pra pintar a parede? Então eles podiam usar ou o dedo, o próprio dedo, então espalhavam essa tinta com o dedo, ou com um pincel, ou com um graveto. Então, ó, dá uma olhadinha na imagem ali que eu trouxe para vocês. Então, as formas que eles usavam, os instrumentos, né, objetos que eles usavam para fazer esses desenhos. Outro tipo de objeto podia ser um cachimbo, já foi encontrado um cachimbo que eles colocavam a tinta dentro e sopravam na parede, tá? E aí ficava um efeito mais ou menos parecido com esse aqui. Que, aliás, até essa imagem que eu trouxe para vocês, então essa semana eu fui pesquisar para vocês sobre arte rupestre e eu acabei encontrando essas cavernas aqui, que fica lá na Argentina, tá? A Argentina é um país que é bem pertinho aqui do Brasil. E eles lá na Patagônia, né, tem um lugar na Argentina chamado Patagônia, que tem essas cavernas aqui que eu coloquei pra vocês. Dá uma olhadinha ali. Que nome você daria pra essa caverna?
Se você chegasse lá na Patagônia e visse essa caverna, que nome você daria pra ela? Bom, muitas pessoas que viram deram o nome de Caverna das Mãos, né? Porque, né, a gente já percebe que ela é cheia de... Ela tem mais de 800 mil pinturas nessas cavernas, 800 mil pinturas, e a grande maioria dessas pinturas são mãos. Mas tem outros desenhos também, de animais e tal, mas a grande maioria é mão, como nós estamos vendo. Ela foi descoberta em 1941 por um padre chamado Agostini. E essas pinturas foram feitas mais ou menos a partir de 9.000 anos. Tá? Já faz uns 9.000 anos que foram feitas as primeiras pinturas desse local. E, como eu falei, tem mais de 800, né? Tem 829 mil, né, desenhos, e a maioria deles é mãos, certo? Então, aqui é um exemplo de um lugar que tem arte rupestre, que é um complexo, né, de cavernas com arte rupestre. Vamos lá, então? Então, você vai pegar aquelas folhas que eu pedi no começo da aula, tá? Que pode ser de sulfite ou pode ser uma outra folha, né, que você tem. Você vai imaginar que você é um homem pré-histórico, tá? O homem pré-histórico é o homem lá do Paleolítico, os primeiros seres humanos, né, que nós estamos falando aqui, tá? E você está decorando uma caverna com arte rupestre, ou seja, com aqueles desenhos que eles faziam naquele período. Então você vai desenhar essa caverna, vai enfeitar a caverna com mãos, assim como a caverna das mãos que a gente acabou de ver. O que vocês acham? Tá? Então o primeiro momento que você vai fazer, você vai pegar aquelas duas folhas, tá? Vai pegar as duas folhas de sulfite. Pode emendar as folhas. Pode emendar as duas assim, cola aqui na ponta só, vai ficar assim. Então você vai usar todas essas folhas, né, pra desenhar uma caverna maior que você conseguir, tá bom? Então vou deixar um tempinho pra você desenhar a caverna.
Então vamos lá. Então você vai deixar a tua caverna, né? A caverna vai deixar do ladinho e vai pegar outra folha que nós combinamos, certo? Com essa outra folha, nós vamos decorar, vou ensinar vocês a decorar a caverna com mãos, né? Igual a caverna das mãos, tá bom? Ó, no primeiro momento nós vamos contornar os dedos usando a folha de papel. Então vou ensinar pra vocês. Então pega lá a folha. E você vai contornar a mão com o lápis aqui. E aí, o que vai acontecer quando eu tirar a mão da folha? Vai ficar o desenho da minha mão ali na folha, certo? Tá bom? Agora nós vamos recortar. A gente vai recortar bem em cima da linha ali que você acabou de desenhar. Você vai recortar. Pode ir recortando a tua folha também comigo. Pode ver que eu tô bem em cima da linha, né? Vamos lá, então. Aí terminamos de contornar. Cortar. Daí vai ficar assim, ó. Que nós chamamos de stencil. Aí você vai pegar a tua caverna, aquela caverna que você desenhou. Tá? Vai pegar o contorno da mão, vai pôr sobre a folha. Pega um lápis de cor e vai pintar só o contorno. Só o contorno da folha ali. Bom, então terminei de pintar, que é o sombreado, né? Contornando as mãos. Aí quando eu tiro, vai ficar a marca da minha mão na folha, ou seja, na nossa caverna. Certo? Você vai usar esse stencil pra decorar o resto da folha. Tá? Ou seja, da sua caverna. Tá bom? Então eu vou dar mais tempinho pra você terminar de decorar a tua caverna.
E aí, crianças, decoraram a caverna? Ficou legal? Gostaram dessa atividade? Tá? Bom, então por hoje é só, certo? A gente continua nas outras aulas falando sobre os primeiros seres humanos, tá? Até lá!